Já ministrei nesse texto, mas vou ministrar novamente, porque é um outro ângulo que nós vamos estar abordando. Mateus 5, capítulo 21, em diante, até o 28. Diz assim o texto, e permaneça, por favor, com a sua Bíblia aberta. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, ou não matarás. E ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo, a tradução de muitos diz raca. Raca é uma palavra em aramaico que quer dizer vazio. E que foi traduzido também como cabeça oca, ou idiota. Nessa tradução que eu estou lendo, traduziu tolo, mas a palavra lá no original é aramaico, raca. Estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo sua oferta ao altar, e lá, olha, já mudou o assunto. Se você estiver trazendo uma oferta ao altar, na casa de Deus, né? E lá se lembrar do que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a sua oferta, não ofereça. E vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo, sem demora, com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Nós estamos numa sequência, às terça-feira, do Sermão da Montanha, quase que versículo por versículo. Veja bem, irmãos, Jesus, o Sermão da Montanha, que é do capítulo 5 ao 7, é uma interpretação dos 10 mandamentos. Muitos cristãos acham que os 10 mandamentos e a lei acabou em Jesus. Jesus disse, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir a lei. E a lei se divide, na maioria dos teólogos, nem todos concordam, mas muitos concordam com isso, em cerimonial, civil e moral, ou espiritual. A cerimonial era aqueles sacrifícios. Por isso que Jesus disse, eu não vim abirrogar, deixar de fazer, rasgar, mas eu vim cumprir, porque ele cumpriu, ele era o sacrifício e na cruz ele cumpriu toda a lei cerimonial. A lei civil, ela estava relacionada ao povo de Israel, e é claro que o próprio direito romano e o direito utilizado no Ocidente é baseado na própria lei civil, deixado pela palavra de Deus. E a lei moral são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ele já estava escrito nos corações da humanidade desde o dia que Deus criou o homem. Assim como o dízimo não surgiu na lei com Moisés, mas surgiu 430 anos em Moisés, em Abraão, que ele propôs no seu coração de adorar a Deus após uma vitória, encontrou Melquisedeque e entregou a ele o dízimo. Da mesma forma, os 10 mandamentos já estavam no coração do homem. O pecado apagou esses mandamentos, mas ainda ficou aquela poeira. Em qualquer tribo, nação, raça, todo mundo sabe que não se mata, não se toma objeto, nada de ninguém, não rouba nada de ninguém, não desrespeita pai, né? Ama o próximo. Qualquer nação, povo, tribo, sabe-se disso. Os 10 mandamentos estão no coração do povo. E Deus lá em Jeremias anunciou dizendo, olha, vai chegar um tempo que eu vou escrever os mandamentos, não em pedras, mas nos vossos corações. E com a vinda de Jesus e do Espírito Santo, esses mandamentos estão cravados nos nossos corações. Tanto é que quando nós pecamos, é em cima de um deles. Mas só que nós olhamos para os mandamentos, eu e você não damos contas de cumprir.
Mas o Espírito Santo veio e fez de nós templo, e habita em nós, e é Ele que nos capacita, nos dá graça, força para cumprir. É Ele que nos capacita. Então, Jesus, quando veio e falou sobre o Sermão da Montanha, ele estava interpretando os 10 mandamentos. Ele estava falando aquilo que é dito aí no direito, para quem é advogado sabe disso. Ele estava fazendo a interpretação do espírito da lei. A lei para os fariseus, os escribas, era seca, era morta, era sem vida. Eles diziam, não mata, não rouba. Eu não matei hoje, eu não roubei, então o que passou aqui na minha cabeça tem problema. Se eu não matei e não roubei, está resolvido. Jesus vem e interpreta e diz, não é bem assim não. Você não matou, mas você desejou, humilhou, arrebentou com seu irmão, você está na mesma situação. Não é só, não matei e lava as mãos, não roubei e lava as mãos. Não, tem algo a mais. É o espírito da lei, é o que está nas entrelinhas da escrita. E aqui Jesus vem e diz, não mata. Paulo, antes era Saulo, não compreendia isso. Mesmo ele sendo um judeu, estudante da lei, ele não compreendia essa riqueza da lei. Esse espírito da lei, esses mandamentos vivos. Interpretava do jeito que está escrito ali e pronto. É tipo aquele crente na Assembleia de Deus, que nós tínhamos uma lista praticamente para não pecar. Não usa, se usar calça é pecado, se for no salão é pecado, se cortar o cabelo é pecado, se jogar a bola é pecado, se for no teatro é pecado. Aí eu não fiz isso, eu estou livre. Não é isso. Não é isso. Se tiver uma televisão em casa é pecado. O jovem rico de qualidade, também ele não entendia isso. O que eu faço para ser salvo? Jesus disse, cumpra os mandamentos. Ele disse, eu já cumpro. Não, ele não cumpria. Ele vivia aquela religião seca, morta, aquela interpretação sem vida. Não é só matar no literal, mas é no seu sentido também de mente, de atitudes, de palavras. É você ter o rancor, a ira contra alguém, você já está matando alguém. É aquela mulher que inveja a casa da sua irmã, que olha na casa daquela irmã que tem o esposo, os filhos, e com o seu olhar de inveja quer secar aquela casa, aquela família. Aquele olhar que seca a pimenteira. É aquela pessoa que difama. Claro que nós não temos isso aqui em Bangu, gente que difama os outros, né? Então isso aqui eu estou falando para as paredes. Você não receba isso, porque eu sei que aqui em Bangu nós não temos gente que fala mal um do outro, né? E nem fofoqueiros e fofoqueiras. Isso eu estou falando como exemplo bíblico. Está entendendo? Então, pessoas que fofocam sobre a vida dos outros, ele está matando uma pessoa. Fofoca da irmã, fofoca de todo mundo. Você não deu tiro em ninguém, mas você com a sua fofoca, com a sua inveja, com o seu rancor, com o seu ódio, com a sua ira, você está matando alguém. Ou eu estou matando alguém. O desprezo ao próximo. Desprezar o próximo é matar alguém. Aquela pessoa que vai se sentindo desprezada por alguém, aquilo vai adoecendo ele. Vai adoecendo de aparecer mancha na pele, de arrebentar veias. É isso que Jesus está dizendo aqui. Quando ele diz sobre irar contra o seu próximo, insultar, chamar de tolo. Eu não estou falando aqui de você chamar o outro, seu bobo. Isso é falando quando você... rapaz, deixa de ser idiota. Rapaz, falou idiota. Está em pecado. Não é isso. É quando você fala com a maldade. É aquela pessoa que fala com a ira, com o rancor, com o ódio, com a inveja.
Jesus, quando diz não matarás, ele está falando disso. A lei, a Bíblia, quando fala não matarás, não é só dar um tiro no outro, não. Mas é esse ódio, é esse rancor, é essa inveja, é essa fofoca que está dentro dos nossos corações muitas vezes, que matam as pessoas que estão à nossa volta. Esposas que estão morrendo, porque o seu marido é um homem duro, suas palavras são duras, ele não tem um momento de lazer. Eu não estou dizendo que lá dentro do casal não tem um momento mais quente, uma intriga, uma situação que acontece, mas a Bíblia diz não se põe o sol sobre a vossa ira. Se a Bíblia diz não se põe o sol sobre a vossa ira, é porque a Bíblia já entende que a ira vai surgir. A Bíblia não diz que a ira nunca vai surgir. É igual tentação. Ser tentado não é pecado. Aquilo que eu falo aqui para a igreja tem um erro muito grande. Falando isso porque eu conversei com uma pessoa que me procurou essa semana. Para uma oração, um aconselhamento. A igreja, as pessoas vêm da homossexualidade. A igreja, para provar que Jesus transformou, que Jesus mudou, quer que a pessoa fale grosso, quer que a pessoa ande assim, quer que case, que tenha 10 filhos, vira um coelho dentro de casa, né? Se era do mundo, se era lésbica, tem que chegar suavezinha, e tem que casar para mostrar que foi transformado. Está errado, está errado. Jesus disse que uns nasceram para casar, outros se fizeram eunucos. Orígenes, um dos pais da igreja, se castrou, porque ele entendeu o versículo lá ao pé da letra, e se castrou. É bom lembrar, estava até conversando com o Júlio esses dias, muitos dos nossos pais da igreja eram africanos. Agostinho era africano, Orígenes era africano, era negro. Grandes dos nossos pais da igreja ali nos 4 primeiros séculos eram negros e africanos. É que eu não vou lembrar de cor aqui o nome, também não está dentro do assunto. Então, se a pessoa está vindo dessa área da vida, qual é o aconselhamento? Espere em Deus. Você não tem que casar para provar nada para ninguém. Mas como é que eu vou fazer com as tentações? Resiste a elas. Porque assim como o hétero tem os seus desejos sexuais, e ele tem que suportar isso, se ele optar pelo num casamento, seja homem ou seja mulher, da mesma forma aquele que veio da vida do lesbianismo ou da homossexualidade masculina, ele vai ter os mesmos desejos, ele vai ter as suas tentações. E ele é simples, é só resistir como o hétero resiste. O hétero não resiste? Então ele também resiste. Não tem que provar nada para ninguém. Então, amados, desprezar o próximo, esculacha, despreza, humilha, isso é matar. Tem marido matando mulher dentro de casa, com a sua atitude de desprezo, de humilhação. Tem mulheres matando o marido dentro de casa, desprezando, humilhando. Quando o marido chega perto, está com dor de cabeça, tudo quanto é troço aparece, encosto do lado, um monte de coisa. Isso é desprezar o próximo, é matar. O pai que despreza o filho ou a filha que despreza os pais. O pastor que despreza a ovelha que despreza o pastor. É desprezar pessoas, é humilhar. Irar contra aquela pessoa, amaldiçoar aquela pessoa. Estamos matando. Estamos matando. Pastor, mas Jesus se irou. Claro. Mas eu vou te falar a diferença aqui. Jesus, quando se irou, ele teve algumas cenas de ter ficado irado. Uma delas foi lá no templo, que ele pôs todo mundo para fora lá com um chicote
e jogou as mesas lá no chão. Jesus está virado contra o pecado. Esse tipo de ira Deus nunca proibiu. A ira contra o pecado. Você não vê em momento algum Jesus irado contra a pessoa. O problema é que eu e você não estamos irados contra o pecado, nós estamos irados contra as pessoas. É diferente. A ira de Jesus foi contra o pecado e não contra as pessoas. Nós ficamos irados contra as pessoas porque ofendeu o nosso ego. E o meu ego foi ofendido. É diferente. Você está entendendo a diferença da ira de Jesus e da nossa ira? Nós, quando iramos, é contra as pessoas, não contra o pecado, e é por causa que o nosso ego foi ferido. Jesus, quando se irou, ele irou contra o pecado. Porém, quando ele estava morrendo na cruz, sendo matado pela humanidade, ele diz: Pai, perdoa, porque eles nem sabem o que estão fazendo. Ele não tinha rancor, ódio, ira nenhuma, porque senão ele fala: Pai, joga um raio em cima desses desgraçados que acabaram comigo. Não, ele falou: Pai, perdoa eles, porque eles nem sabem o que estão fazendo. Estevão está, mas isso é só para Jesus, para aguentar um negócio desse. Estevão estava sendo apedrejado, ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Muitos dos estudiosos dizem que Paulo, que estava recebendo e acompanhando esse assassinato de Estevão, muitos estudiosos dizem que Paulo foi alcançado por causa dessa oração misericordiosa de Estevão. Não matarás. Ah, pastor, nunca matei ninguém. Nunca tirei ninguém. Nunca respondi processo por ter matado ninguém. Será que lá na sua congregação não tem alguém doente porque você feriu? Será que entre os irmãos não tem alguém enfermo porque eu feri? Será que não tem um pastor numa congregação doente, ferido porque você trouxe uma palavra que adoeceu ele? Será que você não trouxe uma palavra que feriu a pastora, uma irmã da congregação, a esposa de um dirigente? Irmãos, Jesus está dizendo que isso é matar o próximo. Inveja, difamar, fofocar, rancor, irar, maltratar, desprezar. Nós estamos matando alguém. Eu não estou falando de alguém que precisa passar por um processo de disciplina. Não estou falando isso. Muitas pessoas precisam passar por um processo de disciplina para ver se acorda, né? E qual é a solução, pastor, quando eu mato alguém? Jesus dá a resposta. Não adianta você ir para o culto, oferecer o seu culto, dar o seu dízimo, falar em língua estranha, fazer assim com as mãozinhas, no louvor, vir aqui cantar, vir pregar, dobrar o joelho. Jesus disse: larga isso lá no altar. Procure essa pessoa. Vá lá e reconcilie com ele. Vai lá e conversa com ele. Vai lá e peça perdão. Que eu e você somos falhos e fracos, então eu estou sujeito a te ofender e você me ofender. Eu estou sujeito a te ferir e você me ferir. Mas Jesus tem um caminho para isso. Eu te feri, então eu volto lá e te peço perdão. Você me feriu, você me procura e me pede perdão. Porque aí os dois vão encontrar a vida. E os dois vão ser restaurados. Porque Jesus disse que se não se acertar, vai se comparecer diante de um juiz. E aí Jesus conta uma parábola, que ele diz o seguinte: olha, você está devendo para alguém. Esse alguém vai te processar. Vai lá e paga a sua conta, porque se ele levar no juiz, o juiz vai te pôr na cadeia. E só vai sair de lá quando pagar o último
centavo. Ah, mas ele está na cadeia, como é que ele vai arranjar dinheiro? Alguém vai ter que trabalhar por ele. Então Jesus está dizendo aqui, se eu e você desprezamos alguém, humilhamos alguém, se você feriu o seu pastor, se você feriu uma irmã, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu casamento, vai lá e reconcilie, porque tem um juiz acima, que ele está vendo tudo, e se não acertarmos ali, vem o julgamento, se não acertarmos, vem o julgamento. Então, não matarás. Ah, estou livre, não tem processo de crime, nunca matei ninguém. Não, senhor. As nossas atitudes, o nosso desprezo a alguém, as nossas fofocas, as nossas mentiraiadas, né? As nossas rebeliões, as nossas confusões, isso tudo está matando alguém, isso tudo está ferindo alguém. O marido incompreensível, o marido que não tem um momento para a esposa, o marido que não senta para um happy hour com a esposa, um passeio com a esposa que não tem um momento para o marido, não tem uma palavra de carinho. Você está matando o seu lar, a sua casa e a si mesmo. As confusões que se fazem dentro da igreja, você está matando alguém. Mas Jesus disse, tem um caminho. Larga a oferta. Para com essa oração sua que não tem valor. Pare com esse seu jejum que não tem valor. Pare com essa adoração que não tem valor. Pare com essa língua estranha que não tem valor nenhum. Pare de fazer a obra aí que você está querendo fazer, porque não tem valor nenhum. Vai lá, volta lá no seu irmão, senta com ele, conversa com ele, se acerta com ele, pede perdão a ele, e aí continua a sua jornada diante do Pai. De pé, igreja. Entendido, igreja? Vamos caminhar em nome de Jesus, vamos vencer em nome de Jesus, amando um ao outro, tendo paciência um com o outro. Irou, ficou irado, não se põe o sol sobre a sua ira. Você e a esposa brigou, não durma um virado um para o outro, se acerte antes de dormir. Se não deu tempo de conversar com alguém, procure no outro dia. Mas não dê brecha para o inimigo de nossas almas, e não dê brecha para o próprio juiz, que está no seu trono para fazer o seu julgamento. Amém? Vamos vencer em nome de Jesus, isso é vida cristã. Não matarás. Guarde essa palavra. Não matarás. Não matarás. Entenda o espírito da lei. Não é dar tiro, é não ferir, é não desprezar, é não difamar, é não falar mal, é não armar cilada, é tudo isso. E se errou, peça perdão, abrace, chore, peça perdão, e aí você vem trazer o seu culto, aí você vem trazer o seu sacrifício, aí você vem trazer o seu louvor, aí você vem fazer a obra de Deus. Aí sim, aquele que está no trono vai receber a minha e a sua adoração, o meu e o seu sacrifício.